Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o vosso assento. Quero expressar a minha alegria em poder estar aqui nesta manhã, adorando o nome do Senhor junto com esta igreja, que para nós é muito prazeroso. Estar nos Estados Unidos é muito bom. Nós fazemos isso sempre que podemos, mas estar na igreja do Senhor é melhor ainda. Estar com os irmãos e ver a igreja progredir e o nome do Senhor ser glorificado. Quero externar a minha alegria de ver o meu companheiro do Brasil. Eu estava falando com o pastor Joel. Eu tenho um pouco de medo do pastor Fernando, porque nós vamos para o Hopi Hari com os adolescentes do Belém. É o terceiro ano que nós fechamos o parque e levamos um grupo bem grande de adolescentes naquele lugar onde eles passam o dia brincando, se divertindo. Mas terminamos o dia com um grande culto de adoração ao nome do Senhor. E vidas são salvas, porque nós estimulamos o adolescente que vai levar um colega, um amigo não crente. E este ano, para minha alegria, os irmãos de Matão estarão conosco. E o Fernando, antes de vir viajar, não sabia que vinha para cá, ele disse: manda os meus ingressos. Irmãos, eu não mandei, e ele veio buscar. Eu não mandei, Fernando. O Hopi Hari atrasou na entrega, e o meu filho, que ficou responsável por isso, falou: pai, eu estou mandando buscar domingo, que é hoje, e eu vou avisar que o Fernando veio buscar aqui. Isso aí é que é compromisso. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração. Ontem estive tendo a alegria de almoçar com o meu cunhado, o pastor Joel, com a irmã Mabel, com os amigos, e ele me deu a notícia de que eu estaria usando esse microfone, e aí o senhor sabe como é que as coisas ficam, né? E eu fui buscar em Deus uma palavra para que pudesse compartilhar nesta manhã. Antes, porém, eu quero aproveitar o gancho do nosso querido irmão Robson, né? Que testemunhou da bênção de Deus na compra da sua casa. E ele disse que Deus colocou pessoas para poder ajudar desde a compra da casa até a reforma. E eu também quero, em rápidas palavras, testemunhar a mesma coisa. Eu e a Ruth, a nossa família, nós tínhamos o desejo de ter uma casa de campo, e nós protelamos esta conquista por muitos anos, pois a nossa preocupação era termos uma casa e afastar os nossos filhos da igreja. E eu falava com a Ruth: Ruth, se nós tivermos uma casa, nós vamos usar essa casa principalmente de fim de semana, e os nossos filhos terão que estar na igreja. E assim fizemos, graças a Deus. Nós temos 3 filhos, e os 3 filhos foram criados na igreja, hoje são pais. E o Senhor, atendendo o desejo do nosso coração, nos deu a compra ou a construção desta casa. E quando o nosso irmão Robson falava, eu lembrei do mesmo propósito que fiz no meu coração. Falei: Senhor, coloca as pessoas certas para nos ajudar a construir esta casa. E eu pus uma pessoa para fazer orçamentos de cada etapa da casa. E ele era uma pessoa bastante eficiente nos orçamentos. E ele procurava os melhores preços. E quando chegava ao melhor preço que me apresentava, e aí eu entrava em ação, e o Senhor vinha e me dava um valor ainda muito inferior à cotação que ele havia feito.
uma das situações, nós estávamos na fase do gesso na minha casa. Uma casa um tanto grande. E eu tinha feito o orçamento, e 2 orçamentos ficaram separados, mas assim mesmo muito alto. Quando encosta um carro na minha porta e desce um senhorzinho, bem baixinho, um cearense, gente boa. E ele disse, o senhor já tem quem faça o gesso? E eu disse, por quê? Você é gesseiro? Você tem uma empresa de gesso? Ele diz, eu sou gesseiro, mas eu não tenho uma empresa de gesso. Eu só trabalho para os outros. E eu preciso de uma oportunidade para fazer o meu serviço. O senhor me dá essa oportunidade? E eu disse, mas mostra-me pelo menos um serviço seu. E eu entrei no carro dele. E ele foi me levar a um serviço que ele tinha feito como empregado. No caminho, conversando comigo, eu percebi que dentro do carro tinha um programa evangélico baixinho. E eu fui com ele, conversando, vi o serviço, e na volta eu falei para ele, de que igreja você é? E ele, de uma maneira ríspida, diz, eu não sou crente. Eu não sou crente. E eu me calei. Quando cheguei na porta da construção, eu disse para ele, o que Jesus fez com você? Ele disse, nada. Por quê? Eu falei, porque você tem raiva. A sua palavra foi de raiva. Não foi de desabar, foi de raiva. E ele começou a chorar. Ele disse, eu sou pastor. Eu sou um pastor desviado. E ele contou a história da vida dele, dava um livro. A situação pela qual a vida dele, a mulher dele, pegou a única filha dele e desapareceu no Brasil com outro homem, e ele não sabia, e ele diz que não recebeu apoio, ele pega uma arma, coloca no seu bolso e sai à procura desta mulher para matar, e vai e luta, e começa a contar aquela desgraça. E eu chamei aquele rapaz, fiz uma oração com ele. Ele me deu o preço do gesso, era menos da metade do melhor preço. Eu falei, mas você vai ganhar? Ele disse, não, eu estou ganhando. O senhor fica tranquilo. Ele fez o serviço da minha casa e todos que vão lá se admiram do trabalho dele. Mas para a honra e glória do nome do Senhor. Um dia nós estávamos num culto no Belém, a nossa casa é em Bragança Paulista. E nós estávamos lá, e de repente na hora do apelo, vem o rapaz e a sua esposa. Volta para o Senhor. Se reconcilia com a igreja. Nesse inteirinho, a esposa que estava sumida, liga para ele e diz, olha, eu preciso me consertar. Nosso casamento acabou, mas você tem direito de ser feliz e de conhecer a sua filha. Ou seja, Deus restaurou a vida dele, o convívio com a família. Ele dizia assim, eu sou um pastor, eu sei que eu estou em pecado, eu estou vivendo com uma mulher, mas eu não posso, eu não me divorciei, eu ainda estou ligado a outra deu o divórcio para ele restaurou a vida dele e ele abençoou a minha vida e foi abençoado, porque Deus é bênção nas nossas vidas. E tudo quanto nós fazíamos naquela casa, nós pegávamos o melhor orçamento. E Deus vinha e apresentava algo, às vezes menos da metade do que nós tínhamos encontrado. Porque Deus faz assim. Quando nós trabalhamos e honramos o nome do Senhor, como diz o pastor José Wellington, o Senhor é o nosso melhor patrão. Ele cuida das nossas vidas de uma forma especial e nós podemos agradecer a Deus. Nós estamos numa luta muito grande no Brasil, porque o Brasil não comemora o Thanksgiving, mas comemora o Dia das Bruxas. Halloween virou uma febre no Brasil, porque lá se pega o que não presta, mas não leva aquilo que é bom. Mas esta igreja e esse país ainda celebra as bênçãos do Senhor.
E nós, como igreja, temos que celebrar. Bendiz a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você tem bênçãos para agradecer. O ano pode ter sido um ano difícil, mas a bênção de Deus está sobre você. Amém. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 5, e no versículo de 1 a 13. Pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar um pouquinho com ela, e eu vou ler para ganhar tempo. E aconteceu que, apertado a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheu uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede. Fizeram um sinal para que os companheiros que estavam do outro lado do barco, para que fosse ajudar, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Terminando, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém. Meus queridos irmãos, como falava ontem à tarde, eu comecei a folhear a palavra de Deus e pedir uma direção para este culto. E o Senhor me levou a ver a vida deste homem, a ligação entre Pedro e Jesus Cristo. Nós estamos num culto hoje direcionado a amigos. Amigos que precisam de um grande amigo, Jesus Cristo. Nós encontramos Jesus no livro de Mateus, no capítulo 4 a 18. Jesus vai chamando os discípulos e formando a sua equipe de trabalho para poder levar aquela missão, aquele trabalho pelo qual ele foi designado pelo Pai a fazer a obra aqui na terra. E nós encontramos então a trajetória de Jesus naqueles poucos anos que ele ficou aqui com o seu ministério. No capítulo 5 de Mateus, ainda no versículo 23, a palavra de Deus diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a partir deste início que eu acabo de ler, de uma pesca maravilhosa, de um momento aonde Pedro é chamado junto com os seus companheiros para fazer parte daquele trabalho, Jesus então começa a fazer, a trabalhar, a mostrar todo o seu poder, tudo aquilo que Deus, que o Pai o mandou fazer na terra. No capítulo 8 e no versículo de 1 a 4, nós encontramos um leproso que chega a Jesus e diz, clamando, pedindo algo a Jesus. E Jesus olha para ele e diz, o que queres que eu te faça? Certamente Jesus sabia que ele precisava de uma cura, mas ele queria verbalizar pela boca daquele homem a sua necessidade. E ele diz, Senhor, eu quero ser curado. E a Bíblia não diz que Jesus curou imediatamente, mas Jesus o toca.
Jesus coloca a sua mão sobre ele, quebrando todos os paradigmas que não poderia encostar e chegar perto de um homem leproso. Mas Jesus quebra paradigmas. Jesus entra e cura. E o que me chama a atenção, e aqui eu quero conversar com vocês sobre esse texto, sobre esses textos. Nós estávamos vendo Jesus operando, Jesus trabalhando, mas presente estava Pedro e os discípulos. Um pouco mais para frente, nós vamos encontrar no próprio livro de Mateus, no versículo 5 a 13, ali vem um servo do centurião de Cafarnaum, paralítico e violentamente atormentado. E ele clama a Jesus, e Jesus diz, eu vou até a sua casa. Ele diz, não precisa, não há necessidade, apenas uma palavra tua, Jesus. Apenas uma palavra e o meu servo vai ser curado. E nesta ocasião, certamente Pedro e os seus discípulos viram aquilo tudo. Nós encontramos no próprio Mateus, no capítulo 8 e 14, nós encontramos aqui Jesus adentrando a casa da família de Pedro, da sogra de Pedro. E naquele momento, ela ardia em febre, mas aonde Jesus está, há cura. Nós cantamos aqui hoje que Ele é o Deus da cura. E nós precisamos parar de cantar apenas, de falar apenas, mas de crer mais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele fez, Ele faz. E se Ele fez, Ele continuará fazendo. E não tem febre, não tem gripe, não tem câncer. Para Jesus, Ele é o Deus da cura. E quando Jesus cura a sogra de Pedro, Pedro e os discípulos estão perto dele. A palavra de Deus ainda no capítulo 8, no versículo 16, a palavra de Deus diz, chegada a tarde trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou a todos. E diante dessa circunstância, nós encontramos ali Pedro e os discípulos, presente, participando daquela situação. Meus irmãos, eu fico imaginando o privilégio destes homens em poder conviver com o próprio Jesus. Ver, não ouvir dizer, mas ver Jesus curando. Ver Jesus libertando. Ver Jesus transformando, ressuscitando, e eles estavam presentes. Pouco mais à frente, Jesus adentra um barco com os seus discípulos, e a Bíblia nos diz que levanta uma grande tempestade. O vento e o mar estão revoltos, e o barco vai de um lado para o outro, e Jesus estava na polpa do barco dormindo. A Bíblia ainda detalhista diz que ele estava deitado sobre uma almofada, deitando, porque ele transmite, ele é a paz, ele é o príncipe da paz. Seus discípulos chegam até de uma forma meia raivosa a Jesus, repreendendo Jesus, não se te dá que nós estamos perecendo? Como se dizendo, Jesus, nós vamos morrer e tu estás dormindo? Quantas vezes nós vivemos esta circunstância? Falamos com Deus como se Ele não estivesse nos vendo, mas eu quero dizer, Jesus está no teu barco. Você pode pensar que Ele não está vendo, você pode pensar que Ele não está te ouvindo, mas Ele está no comando de tudo. E Ele olha para o vento e diz, cala-te vento, aquieta-te mar. E não houve bonança, mas a palavra de Deus diz que houve grande bonança. Porque Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da cura. E dentro daquele barco estavam os discípulos e estava Pedro.
vendo e participando de tudo o que estava acontecendo. No capítulo 8, versículo 28, nós encontramos ali aqueles endemoniados gadarenos. Pessoas que traziam aflição e medo para aquela região. Até Jesus passar. Até Jesus estar. Você pode passar por algumas circunstâncias de dificuldade, de problema, de perseguição, até Jesus entrar em ação. Quando Jesus entra em ação, aqueles endemoniados que andavam afrontando, eles estavam, se falarmos nos dias de hoje na Assembleia de Deus, eles estariam aqui sentados de terno e gravata, adorando o nome do Senhor, porque o Senhor é Deus de transformação. Jesus transforma a vida de um homem. Jesus transforma a vida de uma pessoa. Jesus entra para mudar a história de alguém que não o conhece, porque Ele é o Deus da transformação. Nós encontramos, e eu quero correr porque eu estou vendo aí o relógio, Mateus 9:1, paralítico de Cafarnaum, deitado numa cama. E os seus amigos o levam até onde estava Jesus com muita dificuldade. E Jesus olha e diz assim: perdoados são os teus pecados. E ali, aqueles homens começam a razoar no seu coração e diz: quem é ele para perdoar pecado? Jesus disse: o que é mais fácil, perdoar pecado ou dizer, levanta desta cama e anda? Porque Jesus não faz nada pela metade. Jesus perdoa pecado. Jesus transforma a vida. Jesus cura. Jesus restaura. Jesus te faz ser alguém que você tenha orgulho em dizer: hoje eu sou filho do Deus vivo e estou caminhando para o céu. Aleluia. Um pouco mais para frente, nós encontramos um homem conhecido, um homem importante na sinagoga. E ele chega para Jesus e diz: a minha filha está à morte. E Jesus diz: eu vou até a sua casa. Jesus atende o seu pedido, irmão. Mas no caminho vem uma outra pessoa, e esta não poderia chegar a Jesus de frente. Ela não poderia vir pela circunstância da sua doença, até pelo seu status, por ser mulher. E ela vai sorrateiramente por trás e apenas toca na orla dos seus vestidos. E Jesus diz assim: alguém me tocou. E ele novamente é levado a uma reflexão, diz: olha, mas tem tanta gente, certamente alguém te tocou. Mas Jesus diz: não foi um toque normal. Foi algo diferente. Foi algo feito com respeito, com certeza que de mim sairia a cura. Ele não me tocou como um esbarrão, mas ela me tocou certo de que eu sou o Deus da cura. E aquela mulher diz: Senhor, fui eu. Há 12 anos ela sofria, mas para o Senhor não há tempo. Para Deus não há tempo, Ele é atemporal. A tua vitória independe do tempo. A tua vitória depende da vontade e da hora que Deus quer te dar. Na quarta-feira, quando estávamos sendo ministrados aqui, o pastor Joel estava falando sobre a colheita. Existe colheita que você lança semente e em 30 dias você colhe. Existem outras que demoram anos, mas todas elas você colhe, porque o Deus é o que dá o crescimento e dá a vitória na tua vida. Jesus vai à casa daquele homem e a menina está morta, mas para Jesus nem a morte tem poder, porque Ele é o Deus que levanta o homem da sepultura. Ele é o Deus que dá a vida. E novamente eu faço a observação,
Pedro estava presente nesta circunstância. Os discípulos estavam presentes nesta circunstância. Nós encontramos um pouco mais à frente, Jesus está ensinando. E quando ele olha e fala para os seus discípulos vão a Jesus e diz: despede este povo. É muita gente, eles precisam comer. E Jesus olha e diz: dê vós a eles o que eles precisam. Como? Jesus, como que nós podemos alimentar mais de 3.000, 5.000 pessoas aqui? Nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Meu querido irmão, 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus. Alimenta uma nação. Faz você passar um ano inteirinho de providência, de provisão dentro da tua casa. Ali os discípulos são divididos em grupos e eles vão entregando o pão, o peixe, e aquilo vai se multiplicando. E tem gente que outro dia eu conversava com uma pessoa e ele diz assim: como é que você pode acreditar nisso? Como é que você pode? Isso é conto para você contar para uma criança. E eu disse assim: sabe por que eu acredito? Porque eu acredito no Deus de milagre. Eu acredito no meu Jesus. Eu não preciso da ciência, eu não preciso da explicação. Eu preciso crer que Jesus pode. Jesus pode. Muito mais do que você pensa. E a palavra de Deus diz que Ele faz muito mais, abundantemente mais, do que pedimos ou do que pensamos. Ele pode. E ali estavam os discípulos participando disto tudo. Um dia, dentro daquele grupo de 12, o Senhor tinha uns 3 mais chegados. E Ele então toma Pedro, Tiago e João e leva para um lado. Contamos isso em Mateus 17, 1 e 8. E o Senhor se transfigura diante deles. Eu fico pensando o privilégio daqueles homens vendo a glória, a majestade, a soberania daquele que era homem, mas que também era Deus. Daquele que era Deus, mas se transforma em homem e mostrando o seu poder àqueles homens. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, vamos ficar por aqui. Nós vamos fazer 3 tendas. Vamos ficar por aqui, porque estar na presença do Senhor é maravilhoso. No Mateus 17, 24 a 27. Jesus é cobrado os impostos e ele não questiona. Não era legal, mas ele chama quem? Pedro. Fala: Pedro, vai lá, pesca. Tira o peixinho. E da boca do peixinho tem o para você e para mim. Jesus tem solução para todas as coisas, irmãos. Jesus tem solução para todas as coisas. É bem verdade que quem não crê pensa que isso é loucura. Mas o apóstolo Paulo diz que é loucura para eles, mas para nós é poder de Deus. Para nós é verdade, para nós é realidade. Ele pode. Ele pode. Eu me lembro que nesta igreja, não me lembro se não, acho que naquela, lá na Caminho Real, uma vez eu ouvi um testemunho de um saudoso irmão Fumê, que esteve aqui muitos anos com essa igreja. E ele testemunhou que ele estava passando por um momento tão difícil aqui nos Estados Unidos. E ele não tinha dinheiro para poder pagar o seu aluguel no outro mês. Ele não sabia o que fazer. E ele então foi para nosso lá no Brasil, Lava Rápido, foi trabalhar. Um domingo de manhã, um dia até nublado, com pouco movimento. E ele estava lá pedindo a Deus. E de repente ele viu passar, mexer um papel no chão, e ele chamou a atenção. Aquele papel tinha uma cor meio esverdeada. E ele foi lá e chegou, e era $1.
esmola, era um dinheiro, uma quantidade, daqui a pouco tinha outro, daqui a pouco tinha outro, daqui a pouco tinha outro. E ele disse assim, eu fui pegando dinheiro na rua. Eu fui pegando dinheiro na rua e o Lava Rápido não teve movimento aquele dia, mas o Senhor mandou a providência no chão e Ele supriu a minha necessidade daquele mês. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Correndo um pouquinho, eu quero, caminhando para o fim, ler com os irmãos Mateus 26, 31 a 35, ou Lucas 22, 31 e 34. Disse também o Senhor a Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma a teus irmãos. E ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Pedro participou de tudo quanto Jesus fazia. Os discípulos participaram de tudo quanto Jesus fazia. Eles não ouviram dizer, eles viram, eles participaram. Mas estavam aqui mais ou menos como um espectador. Eles estavam ali como um companheiro. Eles não tinham ainda recebido algo essencial, algo verdadeiro. E o Senhor diz, Pedro, quando você se converter, você vai ver que algo vai mudar na tua vida. E Pedro bate no peito e diz, eu, Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu contigo não abro mão. E o Senhor diz assim, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E a palavra de Deus diz que o Senhor é levado para aquele momento da crucificação. E prenderam e levaram e meteram na casa do sumo sacerdote e Pedro seguia Jesus de longe. Seguia de longe. E vem o primeiro e diz assim, ele é um deles. E Pedro, eu não conheço. E vem a segunda e diz assim, ele é um deles. E ele diz, eu não conheço. E vem o terceiro e diz, ele é um deles. E Pedro diz, você está louco, eu não conheço esse homem. E o galo canta. A palavra de Deus diz que os olhos de Pedro cruzam com os olhos de Jesus. E ele sai e chora amargamente. Andar com Jesus não significa ver o que Jesus faz, não significa que você anda com Jesus. Que você é salvo em Jesus, que você tem uma experiência com Jesus. Pedro sente aquele peso na sua vida, Pedro sente aquela acusação, agora ele se acusando, eu traí o meu Jesus. Eu traí o meu Jesus, eu não fui suficiente de poder dizer, eu verdadeiramente vou com ele até a morte. Eu vi que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, eu vi que ele verdadeiramente é o maravilhoso, mas na hora do aperto, na hora da dificuldade, eu neguei o meu Jesus. E o pior de tudo é que tem pessoas que negam Jesus não na hora da dificuldade, nem na hora da perseguição, mas negam Jesus na hora das coisas boas, quando tudo está indo bem, quando aí você já tem dinheiro suficiente, você já tem tudo na sua mente, aí Jesus já não cabe mais na sua vida, Jesus já não cabe na nossa vida, nós não temos mais tempo para Jesus, e aí nós negamos Jesus. Nós esquecemos Jesus. Nós esquecemos de agradecer, como foi falado e tem sido falado, agradecer o que o Senhor tem feito na tua e na minha vida. O Senhor é que nos dá condições de estar aqui. Jesus morre.
Jesus ressuscita. Aquelas mulheres vão até o túmulo. E ali aqueles dois homens dizem para aquelas mulheres: quem vos procura não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ela corre, elas voltam correndo e anuncia. E Pedro ouve e Pedro corre para o túmulo. Chegando no túmulo, Pedro vê e se maravilha daquilo que Jesus já tinha falado para ele. Jesus já tinha falado para ele. Um dia ele disse para Pedro assim: Pedro, eu serei crucificado, eu serei morto. E Pedro disse: Senhor, para com essas coisas, você não vai fazer nada disso, você não vai sofrer. E o Senhor diz: arreda-te de mim, Satanás. Eu vim para fazer algo e vou fazer para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus ressuscita. Pedro e os discípulos tiveram a experiência de viver com Jesus durante todo aquele tempo, mas como espectador. E para concluir, no capítulo 21 de João, a palavra de Deus diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, dos filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe também: vou pescar contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram, pois, e já não o podia tirar pela multidão dos peixes. Queridos irmãos, eu comecei esta palavra quando Jesus chama Pedro. E quando Pedro, depois de uma noite inteira trabalhando, ele chega frustrado até a praia. E naquele momento, lavando as suas redes, Jesus pede o barco de Simão emprestado e ensina o povo. Depois daquilo ele diz para Simão, vai ao alto mar e lança a rede. E Pedro diz assim: Senhor, sob a tua palavra eu vou. Pela minha razão eu não iria. Eu entendo de barco, eu entendo de mar, eu entendo de pesca. Mas já que tu estás mandando, não vou te desobedecer. E Pedro vai até o alto mar. E a Bíblia diz que quando ele lança as redes e ele traz, era tanto peixe que o barco vai a pique. Ele precisou de ajuda de uns outros. Porque Deus, quando Jesus vem, ele abençoa a tua vida. Mas ele abençoa quem está do teu lado também. Jesus abre as portas e as comportas do céu para abençoar você. Você é abençoado, mas você é agente de bênção. E assim começa o ministério desse homem. O Senhor olha para ele e diz assim: você viu essa pesca? Mas a partir de agora, esquece um pouco o peixe. Esquece um pouco o barco, porque eu vou te fazer pescador de homem. Pedro então começa a caminhar com Jesus. Pedro começa a enxergar, a ver, a presenciar todos os milagres que Jesus estava fazendo. De tudo que Jesus fazia, Pedro, Tiago e João e os outros não ouviam dizer, mas eles foram participantes. Mas eles estavam lá como espectador de uma obra que Jesus estava fazendo. E eu fico me perguntando, como estava o coração, a alma, o sentimento de Pedro a respeito de Jesus. Na primeira situação de adversidade, Jesus morre, Jesus ressuscita.
ele viu a Jesus, ele teve a experiência de ver Jesus ressuscitado, mas mesmo assim, a culpa dele ter negado Jesus era tão grande que ele, na primeira oportunidade, ele diz: eu vou pescar, eu vou voltar para a velha vida. Eu vou novamente fazer o que eu fazia. E eu vou novamente fazer o que não estava dando certo. Porque quando ele encontra Jesus, a pesca foi um fracasso. Mas ele volta para o fracasso e não segue aquilo que Jesus havia mandado ele fazer. Você vai ser pescador de homem. Pedro tinha no seu coração uma culpa. Pedro tinha no seu coração algo que apertava. Ele dizia: eu traí este homem, eu neguei este homem, eu não fui suficiente amigo para poder andar com ele no momento da dificuldade. E neste momento de João 21, quando eles estão no barco, eles estão no mar novamente, numa pesca frustrada, nós vemos Jesus chamando-os. E ele diz: filhos, filhos. Jesus não vai ao barco e diz: traidor. Jesus não vai no mar e diz assim: vocês que me deixaram, eu vim tirar satisfação com vocês hoje. Mas Jesus vem e diz assim: filhos, filhos, eu estou aqui, filho, para recomeçar com você uma nova história, para poder cumprir em você o compromisso, a chamada que eu tenho na tua vida. Jesus não tirou os olhos de nós. Jesus não tirou os olhos de você. Jesus não tirou os olhos da tua vida. E Ele te chama nesta manhã: filho, filha, eu estou aqui para suprir as suas necessidades. Eu estou aqui para alegrar a sua alma. Eu estou aqui para cumprir o meu propósito na tua vida. Você é filho, você é filha, você nunca deixou de ser filho, você nunca deixou de sair do meu radar, disse Jesus. Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem algo a fazer na tua vida. Você pode ter deixado em algum momento as coisas maravilhosas de lado e se envolveu no materialismo e se envolveu nas preocupações e diante das preocupações foi deixando Jesus de lado. Aquilo que você lê, aquilo que você vê passou apenas a ser algo, mas o Senhor está hoje te chamando: filho, filha, eu tenho algo novo a fazer na tua vida. É momento de reflexão. É momento de gratidão e entender que tudo aquilo que pregamos, que tudo aquilo que lemos na palavra de Deus não é um livro comum de história vinda da mente de um autor, mas é a verdade, é a palavra de Deus, é algo que Ele fez, mas é algo que Ele continua fazendo e continua te chamando de filho. Ele continua te chamando de filha. Ele continua com um propósito na tua vida. E nesta manhã, Ele tem um propósito de salvação. O texto que vocês escolheram diz: amigos para sempre. O único amigo para sempre é Jesus Cristo. O amigo pode esquecer de você, o amigo pode te abandonar, o amigo pode falhar, mas Jesus nunca vai falhar com você, porque você não é apenas um amigo, você é o filho daquele que Ele te escolheu para você ter vitória, te escolheu para você viver na graça, te escolheu para você ganhar a eternidade com Ele, e Ele continua te chamando: filho. Tendes o que comer, eu providencio.
Tendes alguma necessidade, eu providencio. Tendes algum problema, eu providencio. Você é meu filho. O que nós somos capazes de fazer pelo nosso filho? A palavra de Deus diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que estás no céu, Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece a tua necessidade. Você não veio a este culto por acaso. Ele conhece a tua necessidade. E Ele está te dizendo: filho, deixa eu cuidar. Deixa eu cuidar, faça a minha obra. Ele termina esse capítulo olhando para Pedro e dizendo assim: Pedro, tu me amas, Pedro, por 3 vezes tu me amas, então cuida das minhas ovelhas. Cuida da minha obra, faça a minha vontade, ama a mim, não com um amor natural, mas com um amor verdadeiro, e deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque Ele te vê como filho, e Ele tem um projeto que ainda não terminou. Ele tem algo a fazer na tua vida que ainda não terminou. Não é o fim. Este não é o dia do fim. Este é o dia do começo, do recomeço. E você sai aqui na certeza que a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Com autorização do nosso pastor, eu quero nesta manhã talvez você tenha entrado nesta igreja pela primeira vez e não tenha ainda certeza de que Jesus verdadeiramente é teu Pai. Ele te ama. Ele tem algo a fazer na tua vida de uma forma toda especial. E esta manhã é uma manhã de salvação. É uma manhã onde o Senhor está dizendo assim: filho, filha, é assim que Ele te chama. Ele quer ocupar esse lugar de pai na sua vida. Ele quer ocupar o lugar de Senhor na sua vida. Ele quer ocupar o centro da tua vida. Para de bater daqui, bater de lá, lutar daqui, lutar de lá. A palavra de Deus é assim: entrega os teus caminhos ao Senhor. Entrega os teus caminhos ao Senhor, e Ele tudo fará. Eu quero perguntar nessa manhã: aonde está uma vida que quer ouvir esta voz do Senhor dizendo: filho, filha, eu quero cuidar de você? Onde está a primeira vida? Onde está a primeira vida que quer aceitar Jesus como Pai, como Senhor da sua vida, como aquele que cuida de você? Onde está aquela vida que talvez já tenha estado muitas outras vezes na igreja, mas não está entendendo verdadeiramente o papel de Jesus na tua vida? Pedro, Tiago, João, os discípulos, todos eles viam o que Jesus fazia, e você tem visto o que Jesus tem feito, mas você se pergunta: eu só estou vendo, mas eu não estou sentindo na minha vida. Vem aqui para frente. Nós vamos fazer uma oração por você, para que o Senhor possa marcar este dia como um recomeço, como algo que possa mudar a tua vida, e que você possa entender: olha, a palavra de Deus não é apenas um livro, mas a palavra de Deus é algo que foi feito, aconteceu e vai acontecer na minha vida. Filho, vem aqui. O Senhor olha para aqueles homens e diz assim: filho, você tem o que comer? Eu sou
Eu sou aquele que supro as suas necessidades. Eu sou aquele que restaura a sua vida. Eu sou aquele que transforma a sua vida. E quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quando você se converter, você vai ver que algo vai mudar. E quando nós viramos a página de João para Atos, nós encontramos um Pedro diferente. Nós encontramos um Pedro pregando o Evangelho, e vidas e milhares de vidas se entregam para Jesus. Nós encontramos um Pedro cheio do Espírito Santo, porque ele deixa de ser um espectador e passa a ser verdadeiramente um homem que teve um encontro com Deus. Não importa o tempo que você está na igreja, não importa o tempo do teu cartão de membro, não importa nem a posição que você ocupa na igreja, o Senhor quer que você tenha um encontro verdadeiro com Ele. E quer ver a sua vida mudada e transformada. E quer ver transformação na sua vida, porque é assim que Deus opera na sua vida. O tempo não nos leva para o céu. O tempo não nos garante a salvação. Os cargos não nos garantem a salvação. Mas a nossa vida com Cristo, a nossa intimidade com Cristo, a nossa vida com o Senhor faz toda a diferença. E você vai poder comemorar o melhor Thanksgiving da tua vida, dizendo assim: olha, pode ter me faltado pão, pode ter me faltado isso, mas no passado, agora não. O Senhor supre, porque Ele me chama de filho. Eu sou filho, e filho o Pai cuida. Pai cuida. Vem aqui. Vem aqui, o Senhor tem algo na tua vida. Outro dia eu ouvi um pastor dizendo, até com uma certa palavra pesada, ele dizendo assim: Jesus não é mercadoria barata para eu ficar aqui pedindo vem, vem, vem. Mas a nossa palavra aqui não é desvalorizar Jesus, mas é brigar, é romper com o inimigo que está dizendo para você: não vai, não se levanta, você vai mudar, você vai ser crente, você vai se humilhar. Não é para o pastor, não é para o ministério, é reconhecendo o senhorio de Jesus, é reconhecendo que Ele é Pai, é reconhecendo que Ele é Deus, é reconhecendo que Ele tem um projeto na tua vida. E em nome de Jesus, nunca mais você será o mesmo, você será a mesma, porque o Senhor traz novidade de vida a todas nós. Quero convidar a igreja a estar de pé. E você que ainda não veio ainda a oportunidade, estou passando o microfone para o pastor orar, mas eu sei que você tem algo, e o Senhor me fala que tem alguém aqui ainda que precisa desta oração, que precisa desta oração, não por qualquer situação, mas por entender que a partir de hoje Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o teu Pai. Como é bom quando um filho... Eu estou aqui nos Estados Unidos há 10 dias aproximadamente, e vez por outra os meus filhos me ligam: pai, eu preciso disso, eu preciso de um conselho, como é que eu faço, pai? Eu me sinto tão bem em poder atender os meus filhos, eu me sinto tão bem em poder falar: pá, filho, fica tranquilo, o pai vai fazer, a mãe vai fazer. É isso que Jesus quer com você. Ele está querendo dizer assim: deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de você. Para de sofrer sozinho, para de sofrer sozinha, para de tentar lutar sozinho, para de tentar mudar as coisas na tua força, na tua intelectualidade, no dinheiro, olhando e dizendo: olha, o que faz falta
falta para mim é dinheiro, o que faz falta para mim é um documento. Eu quero dizer, o que faz falta para você é você se entregar inteiramente nas mãos do Senhor e deixar Ele trabalhar, e deixar Ele agir. Experimente entregar a sua vida nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu vou deixar o Senhor conduzir o meu barco, conduzir a minha vida, conduzir o meu futuro, e você vai ver coisas grandes acontecer na tua vida. Nós começamos a estereotipar as coisas da nossa vida. Se eu tivesse isso, o resultado seria outro. Se eu tivesse aquilo, o resultado seria outro. E você começa a encontrar uma série de artifícios e de itens que faltam na tua vida. Experimente só Jesus. Só Jesus. Ou experimenta tudo com Jesus. Tem um hino bem antigo que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Ah, esse aí eu cantava quando eu era pequenininho. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada, tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem tudo. Percebe? Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem solução. Quem tem Jesus tem alegria. Quem tem Jesus tem paz. Quem tem Jesus tem resposta. Quem tem Jesus tem entrega. Quem tem Jesus tem tranquilidade. Ninguém está dizendo que todos os problemas vão acabar amanhã, não. Eles poderão acontecer e continuar, mas com Jesus tudo muda. Tudo muda. Porque Jesus é a fonte da paz que você precisa. Jesus é a fonte da paz que você precisa. E eu tenho certeza que nesta manhã Ele supre as tuas necessidades. Aleluia. Essas vidas que vieram ao teu altar, Senhor Pai eterno, Rei da Glória, queremos te glorificar e exaltar o teu santo nome por essa manhã, na tua santa presença, Senhor, pela tua palavra, Pai, nesta manhã. Os teus filhos que vieram, Senhor, no teu altar, Pai, em nome de Jesus, tu conheces cada coração, tu conheces cada propósito, Senhor. Sabemos que tu és o Deus de hoje, tu és o Deus de nunca chega atrasado, Senhor Deus. Hoje é o dia certo, hoje foi o momento certo, Senhor Deus, que essas vidas vieram ao altar, Senhor Deus. Tu sabe o que tu tem para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, Senhor, faz algo novo, Senhor. Faz algo novo. Tem pessoas aqui, Senhor Deus, querendo renovar suas vidas contigo, Pai. Em nome de Senhor Jesus Cristo, estenda tuas santas mãos neste momento, Pai. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Tu é aquele que nunca vai nos decepcionar. Tu és o verdadeiro amigo, o amigo que nunca, Senhor, esquece de um servo seu, um filho teu, Pai. Pai, te agradecemos por tudo, por essa manhã abençoada e por esse povo, esses irmãos que estão aqui na tua santa presença. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor.
quantos podem agradecer a Deus pela vida do pastor Adalto, pela mensagem que poderosa que Deus trouxe ao nosso coração, em nome de Jesus.